Pode, mas acende essa luz aí por mim. Ai, obrigada. Pode. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, mas antes vamos ler o Evangelho. Capítulo 6, o item 1. O jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repousos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 28:30. Pedimos a Jesus, pedindo a Deus acima de tudo, a permissão, pedimos entendimento das palavras que aqui for dita. Peço por nós encarnados, pelos desencarnados, peço pelos ouvintes, peço entendimento do Livro dos Espíritos, peço a Jesus, mas acima de tudo, eu peço a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Fala com ele para parar aí, Marquinhos. É qual a página do Livro dos Espíritos, Carlos? Que isso, Nilton? Tudo assim. Depois falava com eles. Já estão lá? Eles estão ali lá no fundo. Então vamos começar o nosso estudo. Já começou? Então que Jesus nos abençoe. Qual foi a pergunta do Livro dos Espíritos? Poxa, nós estamos numa casa espírita e as pessoas estão cansadas de ouvir a vestimenta adequada. Aí vem as pessoas mal vestidas, né? De short. E isso me aborrece. Ó, esse livro aqui é da Irineia. Qual é a pergunta? Vamos lá. União da alma e do corpo, aborto. É um tema interessantíssimo sobre o aborto. Em que momento a alma se une ao corpo? Essa é a pergunta feita pelos espíritos. Resposta: a união começa na concepção. O que é a concepção? O professor está vendo isso? Ele espera. O que é a concepção? A união do óvulo com o espermatozoide. Então, no momento da concepção, que é a hora que o espermatozoide se une ao óvulo, já tem um espírito ali ligado. Começa a ligação do espírito naquele óvulo que ele vai se dividindo, né? Se divide em 2, em 4, em 8, 16, meu tempo de biologia, até começar a formar o feto, e ali há um espírito ligado já.
Então, se você fizer o aborto, você, preste atenção, olha para cá, se você fizer o aborto, você está praticando um crime. Aborto é crime. Aos olhos de Deus é crime. E aos olhos dos homens de bom senso é um crime. Se nossas mães tivessem feito o aborto, nós não estaríamos aqui, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, a união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Ele vai se ligando átomo por átomo, molécula por molécula, até o momento do nascimento, onde ele está completamente ligado. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a este se liga por um laço fluídico, que vai se apertando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. O grito, então, a criança solta, anuncia que ela faz parte do número dos vivos e servidores de Deus. O Senhor dá ara. O Senhor dá asa. Ah, agora entendi. O Senhor está dando muita asa. É, mas o professor não veio ainda. Vamos lá. Eu tenho que ir abaixando, porque eu estava ali na obra, agitadíssimo naquela obra, vendo o que tem que fazer e o que não tem que fazer. As nossas irmãs, quem nos ouve de casa, aqui a gente tem uma obra social em nossa casa espírita, nossa casa de amor, uma obra social que comporta 300 famílias, embora tenhamos registrados 700, porém 300 frequentam, muitas dessas saíram, às vezes elas saem, arrumam um emprego, depois voltam, mas atendendo são 300 famílias. Se a gente não tiver rigidez com a disciplina, vira uma bagunça. Elas vêm para cá de qualquer maneira, né, vestido, mal vestidos, de short curto, de blusa curta, de blusa degotada. E o que a gente faz? A gente avisa uma vez, a segunda a gente manda embora. Então nós temos aqui um dentista que está atendendo as pessoas, e elas vieram aqui, as meninas ali, novas, todas de shortinho. Eu pedi que voltasse. Não pode, senão vira bagunça, né? Aí a gente tem que ser duro, porque elas não entendem de outra forma. A gente fala, por favor, elas já estão cansadas de saber. Por favor, se vistam adequadamente, venha vestido direito, bota o sapatinho, mas não. Aí vem de short, de chinelo de dedo, de blusa em cima, abaixa, embaixo sobe, enfim. Vamos lá. 345. Pode ler a pergunta, Dilane, por favor. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante este primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo designado? Resposta: a união é definitiva. Claro, a alma foi designada para aquele corpo, ela é definitiva. No sentido de que um outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Porém, como os laços que a ele prendem são muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se pela vontade do espírito, que recua diante da prova que escolheu. Neste caso, porém, a criança não sobrevive. Então, esses laços inicialmente são bastante tênues,
né, bastante, estão se fixando, são frágeis, muito frágeis. Se o espírito não quiser nascer, ele, pela vontade, ele pode romper esses laços, pela sua própria vontade, se ele não quiser vir, se ele se acovardar, que o espírito se acovarda diante da reencarnação, se ele achar que a reencarnação é muito pesada para ele. Aí ele vai perguntar, mas se isso acontecer, se o espírito quiser morrer antes de nascer, ele não quer ficar, escolhe um outro corpo. Escolher um outro corpo. Então, qual seria a utilidade dessa morte prematura? São as imperfeições da matéria que mais frequentemente ocasionam essas mortes. Certa vez, eu já contei isso aqui, mas sempre é um exemplo bom. O espírito foi até com o meu irmão, a minha cunhada. Ela sofreu um aborto espontâneo. E fomos lá, eles foram lá no CELD, e o nosso irmão altivo que atendia. E ele falou para ela assim, não se preocupa, ele vai voltar. Sim, ele vai voltar. 1 mês ou 2 meses depois ela engravidou novamente. Aí por que isso aconteceu? Imperfeição da matéria. Como ele está dizendo, às vezes as imperfeições da matéria faz com que o espírito não se fixe no corpo físico, não se fixe, e isso faz com que haja o aborto espontâneo. O aborto espontâneo também pode ser a vontade do espírito que não quis ficar? Também pode ser, também pode ser. O senhor está entendendo? Está difícil o que eu estou falando? Está difícil ou está fácil? Tá, eu vou fechar já. Eu vou dar uma repassada, vou seguir com as questões, aí eu vou dar uma repassada. Não é, Elza? A Elza vem lá de longe para ficar com a cabeça no mundo. Olha para mim, Elza, presta atenção. Eu vou fazer pergunta para você. 347, vai, Dilânia. O que acontece com o espírito se o corpo que escolheu morre antes de nascer? O ser não tem a consciência de sua existência. Não é isso não, senhor. 346. O que acontece com o espírito se o corpo que escolheu morre antes de nascer? Ele escolhe outro. A gente explicou. É que a gente falou, não tem problema, mas vai, letra A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? São as imperfeições da matéria que mais frequentemente ocasionam essas mortes. O que nós explicamos. 347. Que utilidade pode ter para um espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois do seu nascimento? Resposta. O ser não tem a consciência de sua existência, bastante desenvolvida. Então vamos lá. Que utilidade pode ter para o espírito sua encarnação no corpo que morre poucos dias depois do seu nascimento? Olha que ele está dizendo, o ser não tem consciência de sua existência bastante desenvolvida. A importância da morte é quase nula e frequentemente, como dissemos, uma prova para os pais. A gente vai falar e vou dar uns exemplos aqui que são bem interessantes. Adilane, 348. O espírito sabe antecipadamente que o corpo que escolheu não tem possibilidade de viver? Algumas vezes ele o sabe, porém se ele o escolhe por este motivo, significa que está recuando diante da prova. Quando uma encarnação está perdida para o espírito, por uma razão qualquer, ela é suprida imediatamente por uma outra existência? Nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher novamente, a menos que a reencarnação imediata provenha de uma determinação anterior. Então vamos lá.
Tem muita coisa aí para você explicar. Eu vou falar bastante aqui, tem muita coisa. Que pode ser uma prova para os pais? Eu vou falar de tudo isso aqui. Deixa eu ver uma questão só mais aqui. Constitui a 358. Aí eu vou falar de todas essas aqui. Lê a 358, por favor, Dilane. Constitui um crime o aborto voluntário, qualquer que seja a época da concepção? Resposta: há sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime, tirando a vida de uma criança antes do seu nascimento, pois impede a alma de experimentar as provas de que o corpo devia ser o instrumento. Então, há sempre um crime. Vamos ver aqui, questão por questão, devagarinho. Faz a sua pergunta, Elza, de novo. Lá no começo, a 347. Faz. Ele está dizendo assim, está falando que o espírito, ele pode... A 347. Que utilidade? Ele pode vir e voltar, e seria uma prova para os pais. Que tipo de prova seria essa? Prova. Por exemplo, o pai e a mãe que, vou colocar a palavra perde o bebê, morre o bebê, eles ficam felizes por isso? Ah, ele fica feliz porque o bebê morreu. O pai e a mãe ficam felizes. Não fica. Bora, acorda. Não, eu entendi. Eu pensei uma outra coisa. E se a pessoa fizer o aborto? É a questão que eu fiz. Então vamos lá. Então pai nenhum fica feliz com a morte do seu filho. Isso é uma prova para ele. O que é a prova? É a valorização da vida, é a fixação do conceito. Ele vai passar pela prova reclamando, ele vai ter fé em Deus, que ele vai sofrer, que ele vai chorar, claro que vai. A vida é uma coisa muito séria. Então, quando uma mulher engravida, ela traz para junto de si um espírito que se fixa ali no ventre materno. E o aborto espontâneo causa dores para a mãe, sempre causa. E o aborto voluntário é um crime, como nós vimos aqui, porque a vida intrauterina já está ligado a ela um espírito. Você está deixando de deixando de permitir uma vida de prova ou de expiação para aquele espírito. Você está impedindo que aquele espírito que precisa vir à vida de viver, torna-se um crime. Quando eu engravidei, eu pensei em abortar. Voluntariamente, né? Voluntariamente. E quando meu filho, o jeito que ele pediu, eu falei para ele isso, essa história, ele falou, poxa mãe, eu queria viver, não acredito que você ia fazer isso, pô, viver é tão bom. Pois é. Hoje ele me fala isso, eu falei, mas era muito sério. A vontade era... Ah, você tinha intenção de abortar. Tinha intenção, tanto que eu até tentei algumas vezes, mas já estava 3 vezes, 4, então não consegui. Pois é. Olha o espírito que você ia deixar de receber nos seus braços. Então a Elza está se expondo aqui, dando um depoimento muito importante para a gente, para a nossa reflexão. Ela tentou abortar 2 vezes e o filho hoje está com 20 anos. E ela contou para ele. E ele disse para ela, eu tenho que repetir para as pessoas ouvirem em casa. Poxa mãe, a vida é tão boba, tão boa. Não acredito que você ia fazer isso. Tá? Mas eu acho que ele falou assim, a vida é boa para viver no sentido material. Vê mesmo assim, entendeu? Ó, vou contar uma história para vocês. Mesmo sendo. Quem não gosta de viver a vida material? Então, Tadinho.
Na época do Brasil colônia, quem conta essa história é o Dr. Bezerra de Menezes, a gente vai só relembrar, através da mediunidade da Dona Ivone. Na época do Brasil colônia, veio de Portugal para cá um casal que recentemente tinham casados e um amigo, vieram de navio. A mulher se imiscuiu no navio, se vestiu de homem, porque era proibido mulheres viajar no navio, até que ela conseguiu vir. E o marido nem sabia. Quando soube, já estava no alto mar, não tinha como voltar, né? E eles vieram para o Brasil. Os três. O casal, recém-casado, e um amigo. Estavam morando juntos no mesmo lugar. O amigo foi buscar um escravo para ajudá-lo na manutenção lá da vida. Conseguiu 2 mulheres como escravas também para ajudar a esposa. O outro conseguiu duas mulheres para ajudar nos afazeres domésticos. E ele, o amigo, foi buscar um escravo. E ele foi na feira de escravos. Ele soube que o escravo estava preso, sendo acusado de um crime. E como o crime não tinha sido provado ainda, ele estava preso na igreja, acorrentado na igreja, aguardando as averiguações para o crime que ele estava sendo acusado. E se ele fosse condenado, a pena era a morte. Esse cidadão português, não me recordo o nome, esse cidadão português conversou com o escravo. E o preço estava baratinho. Olha como é que era a coisa, né? O preço era barato. E ele conversou com o escravo. Você cometeu, olha, eu quero que você jogue aberto comigo. Eu vou ficar com você, mas eu quero que você seja sincero. Você cometeu esse crime que está sendo acusado? Ele falou assim, não fui eu. Mas essa pessoa que foi morta, foi afogada no rio, era um garoto que entregava todo mundo. Era o X9, fazia fofoca, intriga. Os próprios escravos deram um jeito de matá-lo, afogado. E caiu nas costas dele o crime, mas não foi ele. E os outros 2 crimes que você também está sendo acusado? Um fui eu mesmo, era o fulano de tal, que era um traidor também, e contou lá a história. Aí o Senhor diz assim, pela tua sinceridade, vamos junto, você está liberto, eu vou fazer uma carta de euforia para você, enquanto eu estiver aqui no Brasil, você está comigo, eu vou ter que voltar para a minha terra, em seguida você está livre, você não está preso. E os 2 saíam para caçar, saíam juntos. O escravo cometeu até mesmo outros crimes, com ele, né, por causa dele, e o escravo era muito grato a ele, a esse que eu vou chamar de Joaquim, mas não é Joaquim, tá? Eu não me lembro o nome, mas se eu chamar de Joaquim, em português é difícil de errar, né? Eu não me lembro o nome dele, mas eu que estou chamando Joaquim, tá? Me perdoe que eu não guardei o nome. Muito bem. O casal amigo, o marido foi chamado a Portugal pelo rei. Foi chamado a Portugal para compromissos lá em Portugal. Ele iria a Portugal e retornaria ao Brasil depois. Só que uma viagem a Portugal de navio naquela época levava meses, né? Era uma travessia perigosa, demorada, né? Os barcos eram a vela, remo, enfim, contava com as intempéries, levava dias. Foi para Portugal meses na viagem. Nisso, o amigo que ficou se envolve com a mulher e engravida a mulher. E a mulher engravida, olha quanto tempo. O bebê nasce, ela engravida os 9 meses, o marido já estava próximo a vir, e a cidade era pequena, eles estavam distantes da cidade, mas era uma cidade pequena que todo mundo sabia de tudo. Se chega um bebê lá
que aventaram, ela vai ter o filho e coloca lá na igreja, na porta da igreja. Não, todos vão desconfiar e vão saber que o filho veio daqui. Então resolveram matar a criança. A criança nasceu, o amigo pediu ao escravo para dar um sumiço. O que o escravo fez? Fiel ao seu amo, vamos dizer assim, né? É amo que fala? Fiel lá ao seu dono, naquela época era dono, né? Igual você tem cavalo, burro, uma coisa triste, uma triste história que passamos. Mas vamos lá. Foi e ia enterrar o bebê, vivo. Pensou, não, os animais podem desenterrar e sair com ele por aí. Então ele resolveu cortar o bebê todinho com a faca, cortou e jogou os pedaços lá no rio para os peixes comerem. Cortou o bebê todinho. E ninguém soube do crime, ninguém soube que a mulher engravidou, o marido voltou, normal. Pronto. Todo mundo desencarnou e no início do século passado, agora 1900 e pouco, também não guardei bem a data, retorna ao palco da vida. Esta mulher, o Joaquim não, o Manuel, né, o que mandou matar, o outro, o marido traído não está na história, não está na história, não. O marido traído, ele não sabia de nada também, né? Voltou a mulher com aquele que ela se envolveu, ela gostava dele, ela sempre gostou dele, se casaram, ela engravidou, e ele, muito solícito do lado dela, da gravidez. E naquela época, quem fazia o parto eram as parteiras. O senhor pegou isso, né? Eram as parteiras, não tinham médicos, muitos médicos disponíveis. E havia até um certo preconceito de levar a mulher ao médico, chamava parteira. Na época dela dar à luz, chamam a parteira. Quando tudo acontece normalmente, até eu faço o parto, né? Mas se der complicação, tem que ter o médico. E a parteira tentou fazer o parto, ou a enfermeira, o médico ou a enfermeira ou o enfermeiro também faz o parto. E a parteira tentou fazer o parto, passou um dia, há muito sofrimento da mulher, da mãe, 2 dias, 3 dias. Quando ela viu que não tinha jeito, resolveu chamar o médico. Quando chamou o médico, quando o médico veio, já era tarde. Se passaram 3 ou 4 dias. E o médico foi chamado já à noite, ele entrou à noite adentro, varou à noite, à luz de vela, tentando fazer o parto. E ele disse assim: para salvar a mãe, tenho que sacrificar a criança. E naquela época a gente sabe que os instrumentos, a tecnologia era tudo muito precária. Então ele teve que cortar o bebê no ventre materno, cortar, e tirando pedaço por pedaço, pedaço por pedaço. E assim foi feito. E de manhã, a mãe estava lá, agoniada, e esse médico que não sabe o que fazer, que tanto demora, o pobre coitado estava lutando ali, né, com a vida, porque a mãe também iria morrer. Quando termina todo o trabalho, tirou os pedaços lá do feto, olha, ela está aqui, que horror, é um caso real. Ele disse assim: ela provavelmente não se levantará mais da cama. E foi o que aconteceu, ela ficou tetraplégica, ela não levantou mais da cama. O espírito que estava no ventre
Saiu, se desvencilhou do corpo, o corpo foi cortado, ele ficou atordoadíssimo, ele não sabia o que tinha acontecido, não sabia para onde ir, o que fazer, ficou por ali mesmo. E o marido, lá, o Joaquim, né? Que eu estou dando o nome de Joaquim, que não é Joaquim, e ali já tinha um outro nome, com todo o amor e carinho, sustentando a esposa. Só que os dias foram passando, os meses, e ele começou a enjoar da mulher. Passou a saía todas as noites, às vezes ficava semanas fora. E a mãe também era uma mulher descrente, dura de coração, resolveu ir embora cuidar da sua vida. Ainda disse mais: essa mulher que não morre, por que não morreu de uma vez? Fica me dando trabalho. Olha o que ela passou. E a mãe, ó, como diz vocês, como é que diz? Foi embora, né? Vazou, né? Meteu o pé. É. E nisso, o marido também já ficava fora muito tempo. Inclusive, falou da namorada, arrumou namorada, ia para o baile, falava com a esposa, e a esposa sofria calada, deitada na cama, sem poder se mexer. E quem se apiedou dessa mulher? Uma vizinha que tinha 4 filhos. E ela ia todos os dias visitar essa mãe, que eu também não me recordo o nome, de manhã, de tarde, de noite. E começou a falar de Jesus, do amor de Jesus, porque ela não conhecia Jesus. Pediu para ela ser útil, fazendo bordados na cama, meias, casaquinhos, para ela ajudar mães pobres que tinham seus bebês. E ela fazendo com muito carinho. Mais para frente, ela falou assim para ela: por que você não dá aulas? Eu trago os alunos para cá. E ela ficou muito feliz, foi preenchendo os dias dela, dando aulas para as crianças que precisavam aprender. Aprendeu sobre o amor de Jesus. E resignadamente foi enfrentando os dias. O marido não voltava mais. E o que foi que aconteceu? Estou resumindo a história aqui, que foi contada em 3 dias aqui, a gente vendo os detalhes, né? Ele engravida uma outra garota, uma outra mulher. E a mãe vai até a casa dela, a mãe dessa garota, e fala para essa que abortou, que teve o filho morto, né? Olha, ele engravidou a minha filha, eu vim aqui para você ceder. Ele disse que você que é um empecilho para você ceder os seus bens. Ela estava interessada nos bens dela. Olha quanta dor que ela passou. E ela passou por tudo aquilo resignadamente. Pronto. Depois daquilo, ele também abandona a outra. E o espírito, que era o filho, começa a ver que a culpa daquilo tudo era dele. Ele reconhece no pai o antigo dono, o escravocrata, e fica revoltado porque ele vê a mãe, que ele gostava muito, sofrendo por causa dele. E ele passa a ser um perseguidor do marido, que abandonou o lar, abandonou a mulher doente para lá e seguiu o mundo lá, casando com outra. Só ficou do seu lado a vizinha, amiga. Essa é a história. Então vamos lá. Quem foi essa mãe? A que fez o aborto lá atrás. Quem era o filho que foi cortado pelo médico? O escravo que cortou a criança lá atrás. Quem era o pai da criança? O mesmo pai lá de trás. Vocês estão vendo as consequências nefastas de um aborto? E ainda ficou tetraplégica, viveu ainda 20 anos, 19 ou 20 anos, numa cama,
e depois desencarnou. E ela nem, e ela como espírito, ela nem sabe que ela ia passar por tanta Não. dificuldade, ela achou que a vida, que aquilo não ia ter Como nenhuma consequência. lá atrás, não. Ia viver eternamente sem Consequência. tranquila. Vocês estão vendo as consequências de um aborto criminoso? Né? Fora o sofrimento no mundo espiritual. Quando a mãe, quando o médico que faz abortos, tem médicos aborteiros que chamam, né? As mães, os pais e os médicos, ou às vezes nem médicos são clínicas clandestinas, por um ato de pura irresponsabilidade daquela que engravidou. Você não quer ter o filho? Chamando nossa atenção para os nossos erros. Tomar cuidado com o que a gente está fazendo. Né? Você não quer ter filho? Você se previne, tem vários meios de prevenção. Agora, a leviandade faz com que você engravide e depois você vai fazer o aborto? Então vocês viram as consequências sérias de um aborto criminoso. Por isso o aborto é um crime. Você vê aqui as questões que você perguntou. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde que o momento da concepção? Sim, uma vez que se ligou ali, é definitiva. Não tem como trocar de espírito. Todas as vezes que tem uma relação de um homem saudável com uma mulher saudável, se ela estiver na época da ovulação, vai engravidar. Isso é biológico. Engravidando, se liga ali no momento da concepção um espírito. E se você tirar, você está cometendo um crime. O que acontece com o espírito se o corpo que escolheu morre antes de nascer? Nós vimos bem isso aí, né? Ele escolhe um outro corpo. Tem os abortos voluntários, né? Espontâneos. Voluntários não, espontâneos. A gente vê que muitas vezes isso acontece por imperfeição da matéria. Acontecendo, o espírito retorna. Demos o exemplo lá do meu irmão. Na 348, o espírito sabe antecipadamente que o corpo que escolheu não tem possibilidade de viver? Ele responde, algumas vezes ele o sabe, porém, se ele o escolhe por este motivo, significa que está recuando diante da prova. Né? Se ele sabe que não vai vingar, é porque ele está recuando. Tem histórias interessantíssimas, histórias que a gente escuta aqui, que a gente não deve expor, porque são histórias de pessoas próximas a nós, em que houve o aborto espontâneo, e desde o início, dito pela espiritualidade amiga, não vingaria aquela gravidez, embora o tratamento, acompanhamento médico, o acompanhamento aqui com os passes, e foi um desespero para a mãe. O aborto foi espontâneo. E a mãe queria muito ter o filho, muito ter o filho. Foi um aborto espontâneo. Agora, meses depois ela engravidou de novo. A criança está aí, ó.
Pois é. E essa mãe, aí é toda uma história, aí você falando, eu estou lembrando, que pode ter sido essa menina que Pode até ser, a menina chegar. A Elza contou uma história que a mulher fez um aborto, depois não pôde mais ter filhos, consequências do aborto, e casou uma outra pessoa mais para frente, queria muito ter filho e não conseguia, e teve que adotar uma criança. Pode ser que essa criança tenha sido a mesma, pode ser, pode não ser. Agora, um outro lado que nós abordamos no exemplo lá do Dr. Bezerra, que ele contou, através da Dona Ivone, que o espírito passou a perseguir o pai. E a mãe, por todo o sofrimento que ela passou, ela alcançou instâncias de paz, de amor, foi para uma outra região elevada. E ele não tinha alcance, ele chorava muito, buscando a mãe, com saudade dela. Então ele passou a perseguir o pai. Aí a história continua lá, uma história muito dolorosa. Tudo consequência de um aborto. Agora, há espíritos que perdoam, compreendem. Se o espírito compreender e perdoar, ele vai nascer, vai aguardar um momento para nascer de novo. Se não, vai nascer, se ele tiver que nascer, vai nascer em outra família. Enfim, isso tudo pode acontecer. Pode acontecer que o espírito fique revoltado e persiga, olha lá, foi perseguir o pai. Muitas vezes persegue a mãe. Pode acontecer do espírito, na hora de ser do aborto, causar uma hemorragia. Eu não me lembro agora toda a história, então não vou contar. Que o espírito, na hora, disse assim para a mãe: sua miserável, você não vai me deixar nascer, você vai morrer comigo. E ele se agarra com ela, ela tem uma hemorragia, ela foi numa clínica dessa clandestina e ela vem a desencarnar no momento do parto. Estou querendo lembrar quem contou a história. Para a gente contar tem que saber a fonte, né? A minha cabeça já está... Não sei se foi o Divaldo, mas tudo bem. Então, pode acontecer muita coisa. Muita coisa pode acontecer. O certo é, o fato é, o aborto é um crime. essas pessoas que aceitaram na época fazer esse crime, tirar essa criança ainda com 6 meses, elas vão ter consequência? Essas pessoas que participaram do aborto sem a permissão da minha Claro, claro, tudo tem consequências. Tudo tem consequência. Então vamos continuar aqui. O senhor entendeu agora? Melhor? Muito bem. Nós paramos em que questão? 351, né? Então vamos parar aqui. Não foi na 351 até que você leu. Qual foi a última que ela leu? 358. Não, eu peguei a 358 lá na frente para dizer que o aborto é um crime. Ó. Constitui um crime o aborto voluntário, qualquer que seja a época da concepção? Resposta: há sempre crime quando transgredis a lei de Deus. E a gente está vendo uma discussão aí na nossa sociedade sobre isso. 349. Porque o Superior Tribunal Federal, né, são favoráveis ao aborto, a liberação das drogas, discussões aí que, né, a gente não vai entrar no mérito aqui agora. Semana que vem pode ser que falemos alguma coisa, porque tudo nós temos que ter cuidado com o que a gente fala aqui. Então, na próxima semana a gente vê a questão 350, tá? Começamos na 350. Isso. Tá bom, Adilane? Tá. Vou marcar aqui. Foi bom o estudo? Pois é, muito bom, né? Eu também aprendo aqui, falando. Vamos fazer a prece. Alguma pergunta? No question? Então vamos fazer a nossa prece. Vamos lá, Adilane, por favor. Eu fiz para começar, tá? Obrigado, Jesus, pela manhã de estudos. Obrigado aos nossos guias espirituais, ao nosso irmão altivo e à coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Muito obrigado. Muito obrigado a Leon Denis, a Allan Kardec e ao nosso patrono Eurípides Barçanufo.
É em nome desses irmãos queridos, é em nome do amor que vibra nesta casa e em nossos corações, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos em torno do Livro dos Espíritos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Muito obrigado. O senhor quer falar comigo? Tchau, vai com Deus. Tchau, vai com Jesus, Elza. Vamos lá.